Olá pessoal, professor Ricardo aqui, e eu gostaria de deixar aqui as minhas impressões sobre o debate presidencial que aconteceu na noite de ontem, a partir da rede Bandeirantes Televisão e de outros órgãos de imprensa associados. Bom, eu costumo dizer que um debate eleitoral, ele não é o evento, não é o momento onde o eleitor está preocupado em ouvir ideias inovadoras, ou o debate de projetos, de plataformas, ou mesmo de ideologias. Eu costumo dizer que a maioria do eleitorado vê o debate como uma arena de gladiadores, um grande espetáculo onde o que interessa é o candidato ou o gladiador que desferiu os golpes mais sensacionais. Em outras palavras, aqueles que conseguiram mitar ou lacrar em cenas que dariam bons cortes. Né? Independente do conteúdo, independente do lastro que o candidato tenha para dizer aquilo que disse, o que acaba valendo mais é o quanto cada candidato conseguiu impressionar positivamente, bom, ou negativamente, o público que assistiu aquele evento. Por isso mesmo que candidatos nanicos sem nenhuma expressão acabam tendo no debate uma oportunidade de construir o seu nome. Nas eleições passadas, por exemplo, o Cabo Daciolo, que ninguém nunca tinha ouvido falar, se tornou uma pessoa conhecida no Brasil inteiro. Só como um exemplo. Agora nós temos, por exemplo, Soraya Tronic, Felipe Dávila, a própria Simone Tebet, que Simone Tebet nem é tão desconhecida assim, porque ela teve participação até relevante na CPI da Covid, mas mesmo assim se posiciona nas pesquisas eleitorais com em torno de 2%. No máximo que ela já apareceu foi com 2%, oscilando para 3%. Então acaba sendo uma candidata de pouca expressão. Os outros pontuam aí com cerca de 1% e olhe lá. E é justamente no debate que eles encontram um momento propício para se projetar. Então, para eles é um tudo ou nada, onde eles têm ali uma chance única nas suas carreiras políticas de se projetarem para o grande eleitorado por conta da grande audiência que esse tipo de evento costuma ter. Soraya Tronic, por exemplo, que teve até alguns momentos interessantes de embate, sobretudo com Bolsonaro, é cria do próprio Bolsonaro, se elegeu nas eleições passadas como senadora, ela é senadora também, se elegeu com o slogan de a senadora de Bolsonaro. Ambos, na época, eram do PSL. Depois o Bolsonaro sai do PSL e o PSL se funde com democratas, né? Que nunca foi democrata, mas enfim. E se torna um partido novo, União Brasil, né? A qual ela é presidente, ela é candidata à presidência da República. Foi devidamente enquadrada por Lula quando ela disse que não reconhecia nenhuma das melhorias que o PT fez enquanto governo, e Lula foi assertivo ao dizer que ela pode até não reconhecer, mas com certeza os empregados delas reconheceram, porque evidentemente que trata-se de uma burguesa e as políticas sociais empreendidas pelo PT não a atingem nem do ponto de vista da necessidade nem da empatia. Ela não precisou dessas políticas e também não tem a sensibilidade de entender que aquelas políticas foram necessárias para populações mais carentes. De qualquer forma, ela fez uma boa fala contra Bolsonaro no tocante à questão da misoginia cometida por ele, que comentaremos em seguida. Felipe Dávila, do Partido Novo, que de novo não tem nada, muito pelo contrário, as ideias do Novo são as ideias do liberalismo que vem lá do século XVIII e são pioradas no final do século XX, anos 80, meados dos anos 80, com o neoliberalismo, que basicamente é a ideia de deixar o Estado deixe que a economia privada tome conta de praticamente todos os setores da sociedade, a não ser aqueles que eles consideram essenciais. Até questões ambientais, ele diz que solução é entregar para
iniciativa privada. Ora, já estamos. As questões privadas estão... A iniciativa privada já está tomando conta e a devastação está aí para todo mundo que quer ver. É preciso sim um Estado forte que possa fiscalizar, punir, multar, prender esses infratores. Não é apenas um jogo de cavalheiros, de comparsas do mercado que vai resolver questões como essa. Mas enfim, ele teve os seus 5 minutos de fama, onde tentou fazer colar as suas ideias neoliberais, né, que deram errado no mundo inteiro, mas o Partido Novo acha que é novo dizer que uma ideologia como essa, completamente fracassada, tem alguma possibilidade de dar certo num país como o nosso. É importante lembrar que países que pregam ideologias liberais não são países que aplicam ideologias liberais, eles pregam para nós, mas enquanto eles mantêm o Estado forte tomando conta de quase tudo. Bom, mas como eu disse, são os nanicos tentando ocupar bem os seus 5 minutos de fama. Mexe-se um pouco ali no fundo do aquário, levanta-se alguma sujeirinha ali do fundo do aquário, e na verdade a gente acaba percebendo que um debate como esse acaba servindo mais para alimentar uma ideia de terceira via, e eu já vou comentar sobre a questão do Ciro Gomes, do que propriamente para tornar mais claro o verdadeiro embate que é entre Lula e Bolsonaro. Mesmo, eu posso dizer isso porque nós percebemos, sobretudo pelas redes sociais, que um certo número de pessoas começou a cogitar que entre Lula e Bolsonaro, não, eu vou na Simone Tebet, eu vou no Ciro, eu vou nessa outra Soraya, eu vou nesse outro Felipe, eu vou no não sei quem, como se fosse uma nova esperança. Não, gente, não há nova esperança aí. O que nós temos colocado desde o início é que há um projeto de barbárie em curso, não posso nem dizer projeto, há uma onda de barbárie que está em curso e há um projeto de civilização que tenta se opor a esse caos que nós vivemos. Né? Lula reuniu ao redor de si 10 partidos, além de uma porção de movimentos sociais e entidades importantes da sociedade, para retomar o Brasil da mão dos fascistas e reconstruir uma sociedade que tenha como pauta a civilização e não o caos, não a barbárie. O embate continua sendo esse, continua sendo Lula versus Bolsonaro. Qualquer voto que saia de Lula nesse momento, ou que não venha, mesmo que não saia, mas que não venha se agregar a Lula, para tentar liquidar a parada logo no primeiro turno, estará alimentando essa onda fascista, bolsonarista, de se prolongar, porque um segundo turno seria desagradável por demais, porque nós sabemos que as fake news já estão rodando a 1000 por hora. Diga-se de passagem, o próximo Bolsonaro mente o tempo todo ao vivo, quem dirá nas redes sociais, quem dirá quando é pro próprio público dele, né? Sendo que ele mente ao vivo pro público nacional todo, já foi assim no Jornal Nacional e foi assim ontem no debate também, mente descaradamente como se não existisse internet, como se não existisse Google, como se as pessoas fossem completamente imbecis e não pudessem fazer uma pesquisa de 30 segundos para desmascarar as bobagens que ele fala. Então não se engane, essa terceira via, qualquer opção de terceira via é na verdade uma chance a mais que nós estaríamos dando para essa onda bolsonarista, nazi-fascista, chegar até o segundo turno e tentar tumultuar o máximo possível as eleições para tentar levar no grito, para tentar levar na imposição, na ameaça, né? E quando eu digo ameaça, quantas pessoas vocês conhecem que não querem colocar um adesivo do PT porque tem medo? Não querem colocar na sua casa, no seu carro, na sua moto ou uma camiseta com as cores do PT, com os símbolos do PT, dos candidatos do PT, porque tem medo de perderem o emprego, de sofrerem violência na rua, de terem o seu patrimônio depredado. Quem de vocês não conhece alguém que passou por isso? Então, prolongar esse sofrimento, dando mais chances para o fascismo, significa aumentar as nossas chances de uma grande decepção. Com o fascismo não se brinca. Basta você olhar para o que foi esse governo fascista, esses 3 anos e meio que nós estamos vivendo. Dar uma chance para esse governo repetir o que ele fez, e não seria nem repetir, porque seria até pior. É brincar com o nosso destino. Mas aí, continuando, temos Ciro Gomes, que foi muito bem tratado por Lula, por sinal, melhor do que merecia, mais do que merecia, mas continua mantendo a sua linha
de tentar bater tanto em Bolsonaro quanto em Lula, achando que essa é a melhor política para ele. Se ele bate em Lula, ele não vai trazer os votos de Lula. Se ele bate em Bolsonaro, ele não vai trazer os votos de Bolsonaro. E não é porque ele bate em Bolsonaro que os votos de Lula vão para ele, e vice-versa, porque ao mesmo tempo ele está batendo no outro candidato. Bem disse Lula ontem para Ciro: você ainda vai me pedir desculpas pelo que você está me acusando e que você sabe que não é verdade. Se a gente for analisar, Lula foi o único candidato ontem que se postou como presidente da República, como um presidenciável. O único que não baixou o nível, que não desceu o nível, que não promoveu ataques covardes, que se manteve num patamar que nós precisaríamos de um estadista, que nós esperamos que tenha um estadista, não aquele que chega para apelar, para forçar uma acusação, aquele para criar constrangimentos, para criar essas cenas de impacto para poder viralizar na internet depois. Lula foi o único que se manteve presidenciável. Infelizmente, Ciro Gomes se perdeu no meio do caminho, mas eu espero que os ciristas tenham esse bom senso de compreender que Ciro, o voto em Ciro nesse momento, não é um voto por uma terceira via, é um voto para deixar o fascismo mais próximo de ir para o segundo turno. Então, mesmo confiando em Ciro, não estou tirando mérito da carreira política dele, até mesmo da sua capacidade intelectual, mas Ciro se perdeu no meio do caminho e o voto dele nesse momento é um voto de atraso, infelizmente. Bolsonaro foi aquilo que se esperava de Bolsonaro. Como todo mentiroso, patológico, ele mentiu. Ele agrediu mulheres, ele agrediu adversários, ele ofendeu países vizinhos, ele criou dados falsos, absolutamente ridículos, irreais, que não resistem a alguns segundos de pesquisa no Google. Mas ele jogou para sua torcida, ele jogou para a torcida que gosta de ver ele fazendo esse tipo de palhaçada, de maltratar os adversários, essa coisa do machismo que tem que se impor, essa masculinidade frágil que tem que se impor pelo grito, pela força, para esconder as suas fragilidades, para esconder as suas fraquezas. E isso foi Bolsonaro, né? Ele foi mais do mesmo, ele foi aquilo que ele sempre foi. Com certeza fez sucesso, mas ele fez sucesso entre o seu próprio gado. Não fez sucesso entre o eleitorado indeciso, porque o eleitorado indeciso vai olhar para aquele grosseirão, mentiroso, incompetente, que fica disfarçando os seus desmandos, colocando a culpa em outros governos. Com certeza ele fez sucesso dentro do seu próprio curral, porque os eleitores indecisos não viram ali motivos para votar em Bolsonaro, e nem podiam ver mesmo. Com respeito a Lula, posso dizer que eu acredito que não estava preparado para aquele tipo de debate de tão baixo nível, com as pessoas, com todos os outros candidatos, todos os outros, sem exceção, atacando diretamente. Atacaram o Bolsonaro também, mas atacaram Lula diretamente, com acusações, em alguns momentos até com leviandades, né, com covardias. Mas é um debate, como eu disse, é uma arena de gladiadores. As pessoas queriam o seu minuto de fama. E de que melhor maneira as pessoas vão conseguir o seu minuto de fama, senão atacando o rei. E quem é o rei das pesquisas atualmente é Lula. Quem é o líder de todas as pesquisas é Lula. Então o alvo haveria de ser Lula. Mas também Bolsonaro, porque é o vice-líder e o atual presidente. Então, meus caros e minhas caras, a imagem que fica desse debate de ontem é que houve sim um certo crédito para a chamada terceira via, somando todos os nomes da terceira via que estavam embolados ali. Ciro, Soraya, Simone, Felipe, desses todos aí, talvez tenham conseguido alguma coisa, né? Não sei se sairiam dos indecisos, se sairiam dos votos de Lula, se sairiam dos votos de Bolsonaro. Me atrevo a dizer que sairiam em parte dos indecisos e em parte dos votos de Bolsonaro. Muito mais do que de Lula. Não acredito que Lula tenha perdido muita coisa pelo que apresentou ali.
Mas nós esperávamos um Lula mais combativo. Mas talvez essa combatividade significasse descer ao nível que alguns candidatos ali se colocaram, como o próprio Ciro Gomes. E não preciso nem falar de Bolsonaro. Então, a impressão que nos deu, os petistas principalmente, o pessoal de esquerda, é que Lula não se saiu como nós gostaríamos que ele tivesse saído, até porque ele deu um show na entrevista que deu para o Jornal Nacional. Nós esperávamos algo à altura. Talvez não tenha sido a essa altura, mas talvez tenha sido aquilo necessário para se mostrar que um debate se faz com ideias, com propostas, com história de vida, com dados concretos que podem ser pesquisados, verificados, e não com uma batalha de memes, com uma batalha de lacração, de imitação, sei lá, como a gente viu desesperadamente alguns candidatos ali se manifestando. Até que ponto esse debate vai influenciar a opinião dos eleitores, assim, a ponto de aparecer nas pesquisas esse resultado, a ponto de influenciar de fato nas urnas, nós ainda não sabemos, mesmo porque foi o primeiro debate e outros virão, e se tem uma coisa que Lula sabe fazer é aprender com a situação onde ele está. Ele talvez não estivesse preparado para aquele tipo de debate, porque todos os outros que aconteceram nos anos anteriores foram de um nível diferente. Quem tentou baixar mais o nível em debate nos últimos anos foi lá o Aécio Neves contra a Dilma e se deu muito mal com isso, pegou muito mal para ele, perdeu votos com isso. Mas esse ano parece que a barbárie está muito mais próxima do que nós imaginávamos, até de quem não se esperava. De maneira que esse debate deixa para nós uma série de alertas, mas muito provavelmente não deva ser ele o divisor de águas, aquele que vai dividir, que vai fazer a grande diferença nesse cenário eleitoral. Mas é importante para a gente poder analisar algumas figuras, algumas que se tornem até mais conhecidas, e ao se tornarem conhecidas, não significa que se tornarão mais... que vão atrair para si mais votos, talvez atraiam para si mais desconfiança, porque é o que a história de vida de alguns candidatos ali sugere, que nós os conheçamos melhor, para que nós não nos enganemos. Bom, as minhas opiniões, as minhas impressões sobre o debate foram estas, espero que possa ter contribuído para que vocês possam discutir com os colegas de vocês aí, e até esclarecer alguns pontos. Ok? Até a próxima, grande abraço.